Bom, amados, vamos tentar dar seguimento aqui. Como é essa aula introdutória, então cabe essa salada que eu estou fazendo, né? Salada. Nada é importante. Boa salada. Porque depois a gente vai detalhar cada ponto e tal. Mas, por exemplo, nós estávamos falando do último ponto sobre o que mesmo que veio a... A pergunta é sobre se pode falar em línguas. Sim, vamos lá. Qual é a função da língua, né? Biblicamente falando? A função da língua que a gente chama de língua estranha, ou falar em outras línguas, em 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo ele vai falar, inclusive o capítulo 14, o que Paulo ele orienta? Ele está dando recomendações para a organização na liturgia no culto. Tá certo? Todo o capítulo 14, ele vai falar, ele vai na verdade orientar como se deve organizar um culto cristão. E aí ele vai falar a respeito do falar em línguas. Quando Paulo diz, eu não proíba ninguém falar língua, não é essa a questão, ele mesmo diz, não proibais a ninguém falar línguas. Então falar línguas, a gente não deve proibir jamais, tá certo? Porém, em um culto cristão, em um culto público, Paulo ele vai dizer o seguinte, que tem que haver ordem e decência no culto público. Ele vai falar, depois vocês leem o capítulo 14. A partir do versículo 26. Do 1, varão, eu recomendo. Do verso 1 até o final, mas sim, do 26 é o que ele vai falar da profecia. Da ordem mesmo. Então Ô amado, obrigado, viu? Deixa eu... Tá aqui, é só ligar? É só conectar? Obrigado, amado. Então, amados, Paulo, todo o capítulo 14, ele vai falar a respeito de como nós devemos nos portar no culto, né? No culto público. Ele vai dizer, não leiam agora não, em casa eu recomendo que vocês leiam com calma, todo o capítulo 14, com calma, tá? Prestando atenção nos termos, o que Paulo está falando. Então agora não vai dar tempo, mesmo porque vocês acreditam que não vão conseguir me ouvir e ler ao mesmo tempo, né? Isso é uma façanha. É aqui que fala que as mulheres fiquem caladas na igreja? Acho que não é? É aqui? Parece que é, né? É aqui mesmo, né? Então, mas aí a gente precisa entender todo o contexto cultural, né? Não sei se a gente falou isso em hermenêutica Falou. Isso. Não. Paulo falou. Então vamos lá, mas bom, vamos falar sobre a língua, falar em línguas, tá? Em uma pregação no culto público. Então Paulo ele vai dizer o seguinte: quando alguém fala língua, se não existe ninguém no contexto lá, se não existe no local alguém que interprete essas línguas não devem ser faladas em um tom para que as outras pessoas ouçam. Pode-se falar em línguas? Sim, de uma maneira muito baixinha, onde só eu mesmo e Deus consigam ouvir. Então essa é a recomendação paulina, bíblica, e que serve para hoje, continua servindo. Por quê? Porque as línguas têm uma função. Elas têm, aliás, uma dupla função. A primeira função que ela tem, não digo nem primeira, mas uma das, né, que ele nem coloca aqui ordem de importância. Mas uma função que a língua tem é de edificar o meu espírito. Porque quando eu oro em línguas, eu oro bem, no espírito, mas o meu entendimento fica sem fruto. Paulo vai dizer no texto, não é isso? Então Paulo disse, eu prefiro orar com 5 palavras que sejam inteligíveis, não é isso? Que se entenda. Eu prefiro falar em 5 palavras do que 1000 línguas estranhas. Porque eu posso orar em línguas estranhas? Eu posso. Mas se eu oro a Deus. Então eu devo orar de uma maneira que só Deus ouça. Agora, então essa é um primeiro... Sim, quer falar? Não, eu vou fazer uma pergunta, depois vocês respondem no final. Eu não encontrei ninguém, até hoje, que interprete línguas estranhas. Você já entendeu? Já encontrou? Já, não. Hoje está meio difícil, eu também confesso que hoje não é tão comum nós vermos, mas sim, eu já presenciei e muitas vezes, irmão. Eu estou falando isso há 15, 16, 17 anos atrás. Hoje parece não só este dom de interpretação, que é um dom de interpretação. De falar sim, mas de interpretar. Não só esse, mas outros mais. A gente percebe que eles estão um pouco meio escassos, né?
não tem nada a ver com Deus, com a ação do Espírito Santo, não. A postura mesmo dos irmãos da igreja. No culto, pessoalmente. A respeito disso que você está falando, seria um ponto que, por exemplo, você está escutando a pregação, né? De repente, a pessoa fala todas aquelas palavras para aquela que você nem entende nada. É isso? Ripa lá para trás. Todas aquelas palavras. Isso. Siri anda na praia. Lebre e come alface. Chupa bala house. Na gandaia. São essas mensagens? Porque se eu for falar, para pessoa desse cara italiano, falar italiano lá para ela, ela não vai entender nada. Senta na vassouriana. Isso que eu entendo. Mas não é bruxa, né? Até minha esposa perguntou mesmo, de repente tá lá, de repente fala aquelas palavras, ela fala, o que significa isso, o que é aquilo? É isso. Deixa eu voltar aqui à seriedade para não cair naquele primeiro ponto. Tá certo? O irmão Mário não ficar bravo comigo. Eu poderia, mas agora. Desculpa aí, Lanu, desculpa a brincadeira. Não, mas é isso que eu estou explicando. Tá, deixa eu tentar falar a respeito dessa questão da função das línguas estranhas e a gente entra então nessa questão mais prática e tal, né? Então o que acontece? A língua estranha, biblicamente, ela tem essa função de edificar o meu espírito. Se edifica o meu espírito, Paulo diz, e não edifica ninguém, então eu devo falar baixinho com Deus. Se há uma pessoa que interprete, ela tem o mesmo valor de uma profecia, porque vai trazer uma mensagem clara para a igreja. Então, se há intérprete, fale-se língua, não tem problema. Mas se não há intérprete, a Bíblia é clara, não fale algo. Então a gente já percebe que as igrejas pentecostais, em detrimento do ensino bíblico, elas têm essa prática, em detrimento do ensino bíblico, porque a experiência pessoal, para a maioria dos pentecostais, tem mais validade do que a doutrina bíblica. É forte isso, mas infelizmente, e na prática é verdade. Ou seja, nós que somos pentecostais, muitas vezes, nós damos muito mais valor à experiência pessoal, aquilo que é empírico, do que aquilo que a Bíblia ensina. Simples assim. Então, devo falar língua estranha em uma pregação? Não. Fala, André, mas é possível controlar a língua estranha? Claro que é. Isso que eu ia perguntar. Lógico que é. Oh meu Deus, quem fala língua estranha sabe. Não é que eu sou tomado pelo Espírito Santo e a minha língua é tomada pelo Espírito Santo, não. Todos que falam línguas estranhas sabem disso. A língua vem na mente, irmãos. Quem decide se fala ou não sou eu. O tom que fala sou eu. Não é o Espírito Santo. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Isso quer dizer o quê? Que o meu espírito está sujeito a mim, ou seja, eu tenho autocontrole. Esse é o significado do texto que Paulo vai dizer, eu acho que até aqui mesmo em 1 Coríntios capítulo 14. Mas é o Espírito Santo como é que controla? Verso 32, varão. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Não é o Espírito Santo, os espíritos dos profetas. Ou seja, eu tenho autocontrole. O que Paulo está dizendo aqui é que eu tenho autocontrole dos espíritos dos profetas. Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, claro, não está sujeito a homem nenhum, é Deus. Não tem como ser. 32, 14 e 32. Verso 32. Isso. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Paulo, quando eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo 14, irmãos, com mais calma. Nessa questão de interpretar, as duas vezes eu estava no culto, né, o irmão veio lá e falou em língua lá para mim. No começo eu orava para Deus me revelar o que era, mas depois eu desisti. Olha, eu não vou assim entrar em detalhes, porque levaria um certo tempo para a gente e com certeza ia surgir muitas perguntas aqui que vocês iam fazendo e eu precisaria responder. Então por isso que eu não vou nem entrar se língua estranha é língua estranha mesmo, se são idiomas conhecidos. Então assim, vai dar pano para manga, não é o caso aqui, tá? É para outra ocasião, nós vamos tratar sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse texto todo, em outra ocasião específica e mais apropriada. Mas assim, como a gente está falando da comunicação, então o pregador não deve falar língua estranha. Não deve falar língua estranha quando está pregando a mensagem. Ainda mais se for culto público. Muito mais ainda se de fato for uma mensagem evangelística. Não é? Porque o que Paulo vai falar? As pessoas que ouvem vão falar o quê? O que esse povo está falando? Estão doidos? Estão loucos? Agora, se há sim intérprete, aí não tem problema. Porque aí o coração desses pecadores são expostos, são revelados. Né? Aí a Bíblia vai dizer isso aqui. Então, isso tudo que eu estou dizendo está aqui dentro do capítulo 14. Leiam lá em casa com mais calma, com mais tranquilidade. Aí até mesmo no WhatsApp,
ou no grupo, ou no... Embora está fugindo um pouquinho do tema, da proposta da matéria, mas é comunicação, então ainda, né, dá para a gente discutir isso. Ou no grupo ou no privado, se vocês quiserem mandar alguma dúvida lá, aí eu vou estar à disposição para, na semana, tá bom? Gravar um videozinho, um áudio, um texto lá, e eu passo até um estudo para vocês, quem se interessar pelo tema. Então não deve se falar língua estranha, não, a não ser que haja intérprete, tá bom? Exatamente. Então o orador, ele tem que ter uma mensagem clara, o tom de voz, inclusive, é muito importante, o tom que se fala. O meu filho, irmão, já com seus 7, 8 anos, me questionava na igreja, 7, 8 anos, hein? Falei assim, pai, por que o pastor grita tanto se tem microfone? Irmão, menino de 7, 8 anos. Pai, por que ele grita tanto se tem microfone? Ô amados, então não precisa de microfone. Agora, lógico que quando eu quero dar ênfase, né, eu devo subir a entonação da voz e não tem problema. E quando eu mudo a entonação da voz, eu estou dando ênfase à minha fala. Subir a entonação da voz não é gritar. Essa que é a questão. Então a gente precisa falar num tom que seja esse tom, né, mais ameno. Se tem microfone, tem que ser, todos ouçam, mas tem que ser também que todos não achem que seja um ruído ou um barulho. Então nós que somos pentecostais, nós temos esse defeito de fabricação, fazemos barulho. Não sei se vocês estão lembrando, mas eu estou na verdade falando o contrário que aquele pregador fala, que quem não faz barulho está com defeito de fabricação. Eu digo o contrário, quem faz barulho é que está com defeito de fabricação, não é, irmãos? Eu preciso comunicar. Diga, Davi. Os irmãos não sabem, não vão falar, mas o senhor sabe. Sei não. Minha esposa não é cristã. Sim, aí sei. E difícil mesmo, por mais difícil do mundo ela ir comigo para a igreja, mas ela não me barra em nada. E uma das dificuldades, uma das coisas assim, que ela menos gosta, como se diz na igreja, é justamente isso. É a questão do barulho, é a questão do pregador que grita muito no microfone. Essa é a coisa que ela mais fala, ela é muito barulho, não sei o quê. Amados, nós precisamos ter um tom de voz agradável, tá certo? Nós precisamos comunicar de uma forma clara, ou seja, o meu linguajar também, né? Eu devo conhecer a língua portuguesa, o mínimo possível. Eu preciso conhecer a língua portuguesa, eu preciso conhecer a respeito de verbos, conjugações, isso tudo é importante, isso tudo é muito importante. A eficácia da comunicação, essas coisas vão contribuir para isso, tá bom? O pregador deve ser uma pessoa que lê, uma pessoa informada. Karl Barth, que foi um teólogo aí na história da igreja, ele tinha um pensamento, uma fala que era o seguinte: o pregador, ele deve ter numa mão a Bíblia, em uma mão a Bíblia e na outra o jornal. Ou seja, tem que ser o pregador, o mensageiro do Evangelho, ele tem que ser uma pessoa concatenada com o seu tempo, ele precisa ser uma pessoa informada, tá certo? Saber o que está acontecendo no mundo, ou seja, ele tem que saber do mundo e saber do céu, né? Então, Bíblia na mão e no outro lado o jornal, é o que o Karl Barth dizia. Então, o pregador deve ser uma pessoa que adquira conhecimento. Todo conhecimento vai ter proveito na comunicação do Evangelho. Todo conhecimento é muito bem-vindo, né? Então eu preciso ter aí essa noção de tudo qual é a realidade do meu tempo. Irmãos, não é fazendo nenhuma propaganda política, o que eu vou citar é uma candidata, mas não tem nada a ver, só para que eu quero dar crédito, né? A pessoa que falou, que eu acho muito interessante. A Marina Silva disse que os analfabetos no nosso Brasil não são as pessoas que não sabem ler e escrever, são as pessoas que não sabem fazer leitura do seu tempo. Olha que coisa interessante. As pessoas, não é? As pessoas que não, as pessoas analfabetas não são as pessoas que não sabem ler e escrever, são as pessoas que não conseguem fazer a leitura do seu tempo, a leitura do seu contexto, não sabem discernir, irmãos. E aí nós precisamos entender a nossa geração, as demandas dessa nossa geração, para comunicar o Evangelho, que seja contextualizado, tá certo? Porque eu falar lá de Abraão, falar lá de Noé, lá tudo bem, falei e tal, mas o que isso tem a ver conosco? Como que eu contextualizo isso? Coloco isso dentro do nosso contexto. Como que eu faço isso? Eu preciso entender. Eu preciso trazer as verdades e as virtudes e os princípios e valores bíblicos para o chão de fábrica,
para a nossa vida real, para o dia a dia, para a realidade das pessoas. Não é? Como que eu vou me comunicar com um grupo de jovens, por exemplo, falando num linguajar, que eu já disse para vocês aqui, eu acho que eu disse, você chega para um jovem, vai evangelizar um jovem, por exemplo. A gente fala assim no servo, não é boa a vossa jactância, que tu pratica ilicitamente. Deus não se agrada dessa sua concupiscência. Irmão, fala a verdade. O que pensa esse jovem a respeito desse mensageiro? Leve-me ao seu líder, que ele vai falar, não é? Então, como assim? Então a gente precisa ter um linguajar que alcance a pessoa, que seja da realidade da pessoa. Falarmos, inclusive, das angústias. Se fala a partir, irmãos, da necessidade do homem. Quem fez isso? Paulo, por exemplo, no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Que é para dar tempo de pegar a Bíblia. Paulo, no capítulo 8, partiu aliás, só no capítulo 8 não, em Atos a gente percebe aí Paulo também fazendo isso em outros contextos, né? A partir da dúvida da pessoa. Aliás, aqui não foi nem Paulo, foi o Filipe, né? Capítulo 8 de Atos, que é aquela passagem clássica, né, da evangelização, do pregador, que era um diácono. Um diácono pregar daquele jeito eu nunca vi, irmão. Estou 20 anos tentando fazer uma mensagem daquela, não consigo. Nem Estevão, nem Filipe, tudo diácono, né? E a gente acha que não é nada. Então, olha só, quando o eunuco está lendo, né, o texto lá, e aí o Filipe, ele ouve, olha coisa interessante, o pregador deve ouvir as pessoas. O pregador deve ouvir o mundo. Tem um livro muito interessante, eu acho que é do John Stott, se não me falha a memória, Ouça o Mundo e Ouça Deus. Ouça o mundo e ouça Deus. Ouça o que o mundo está questionando. Ouça Deus para responder o mundo, né? Então a gente precisa fazer esses dois exercícios: ouvir o mundo e ouvir Deus, saber quais são as angústias, os dramas, as necessidades, e a partir dessas necessidades, inclusive pessoais das pessoas, é que nós partimos dali para falar do Evangelho. Quando o eunuco estava lendo o texto lá de Isaías, e aí o Filipe emparelha, né, com a carruagem, você está entendendo o que você está lendo? Como eu posso entender se não tem quem me explique? Então a pregação é uma explicação, né? A pregação é uma explanação. A pregação deve ser aquilo que clarifica, que esclarece. Olha que coisa interessante. A pregação deve trazer luz na mente das pessoas, irmãos. Deve trazer clareza, não confusão. E não existe nenhuma mensagem gerada pelo Espírito Santo que seja mistério. É mistério, irmão, é tão profundo que eu estou falando aqui que é mistério. Eu estou falando, oxe, meu Deus do céu. Nesse caso aqui não era um mistério. Mas, não, nesse caso não. eu novo aqui não era. E nem deve ser em caso nenhum mistério, tem que ser explicação. Porque o que é a pregação? É justamente trazer a luz, a iluminação das verdades bíblicas. Se eu falar não, o que eu estou falando aqui na verdade é mistério, viu? Mas que comunicação ruim é essa? Eficaz? Se eu estou tentando falar alguma coisa para o irmão e eu digo para ele é mistério, quer dizer, você não pode entender? É enigma? Então não existe comunicação nisso, eu perdi meu tempo. O que eu estou falando aqui? Se é mistério, eu preferia não falar nada, nem começar nada, né? O que eu falo agora tu não entendes, entenderás depois e tal, né? Oh, meu Deus do céu. Então o que acontece? Entendes o que lês? Não, como eu vou entender se não há quem me explique? Aí ele falou assim: de quem fala o profeta? De si mesmo ou de outro? Aí a Bíblia diz, aí no texto, que a partir deste ponto é que Filipe começa a falar de Jesus, começa a falar do Cristo. Ele foi levado ao matador e tal e tal. Ou seja, a partir da dúvida, a partir do conhecimento, a partir da angústia, a partir do ponto de contato que foi criado entre o orador e o emissor, né? E o receptor, aqui foi iniciada uma conversa. E aí foi se levando a clareza. No final da mensagem ele entendeu. Ele entendeu tanto, irmãos, a mensagem que Filipe explicou, que ele falou: o que me impede então de descer as águas? Nada, crês de todo o coração, creio, então, tibum. É porque aqui também não tinha o Novo Testamento ainda, né, professor? Sim. Né? Vamos dizer assim. Exato. E estava lendo possivelmente Isaías, né? Né?
Exatamente, nós sabemos que é Isaías 53 que estava lendo. Então, para E nós. ele falou, quem é essa ovelha que vai para o matador? Agora, veja bem, irmão Antônio, na verdade isso denuncia então algo contra nós. Porque se não tinha o Novo Testamento, né? Se não tinha o Novo Testamento, imagina hoje que nós temos o Novo Testamento, então nós temos mais recursos ainda para explicar. Mas todo aquele que não conhece a Cristo, tendo o Novo Testamento o Antigo, para ele não tem. Então cabe ainda a nós explicar tudo isso, trazer todas essas verdades. Amados, há uma Eu necessidade. acho que é por isso que a igreja Testemunho de Jeová, pelo histórico dela, cresceu tanto, que primeiro ela dá um material para a pessoa ler. E aí a pessoa, isso aqui Sentinela. sentinela. Sim, claro. Não, eu acho, né? É uma comunicação. É uma comunicação. A literatura é uma comunicação. Isso. É que a gente está mais focando na questão da comunicação oratória, oral, né? Comunicação oral. Mas é fato que é a questão é explicação. Como nós estamos falando de homilética, então é explicação em toda informação, em toda comunicação que se faz de uma forma oral. E aí precisa ter uma eficácia muito grande, uma clareza muito grande. Nós precisamos entender que existe processos na comunicação. Entre o que eu falo e o que o outro escuta, existe no meio barreiras e obstáculos que a gente vai precisar saltar e derrubar esses obstáculos. Né? Saltá-los ou derrubá-los, um dos dois. Eu preciso ultrapassar esse treino, vencer isso aí. Então, na comunicação, e a comunicação eficaz não é o que eu falo, irmãos, é o que o outro entende. Eu não sou responsável 100% do que o outro entende, eu sou responsável do que eu falo. E como eu sou responsável do que eu falo, eu preciso falar de uma maneira mais clara possível, mais comunicativa possível. Né? Então, a gente precisa entender que esses detalhes, eles vão fazendo a diferença, sim, nessa eficácia da comunicação. O irmão Cristiano estava falando em off ali, alguma coisa interessante, que era, por exemplo, e o que a gente vai tratar também aqui, possível já na próxima aula a gente já começa a detalhar mais esses aspectos. Por exemplo, o visual é muito importante, muito importante. O camarada tem que se vestir de uma forma discreta, irmão. Nós vemos pregadores hoje, os caras vêm iluminados, mas não é, o iluminado não é por causa da presença do Espírito Santo, é porque os caras vêm de verde limão, com um sapato de 2, 3 cores, não é não, irmão? Os pregadores. Os pregadores. Eu vi um que quarta-feira, nunca tinha visto aquele azul brilhante, assim, Royal. Quase que eu pego o endereço. Eu vi um que foi lá na igreja com um sapato assim, no bico assim, sabe aquela mesa de xadrez? Preto e branco, preto e branco. Isso, amados, olha só, como eu disse para vocês, nós somos parte da mensagem, né? E o visual, de fato, a mensagem, o que menos deve aparecer é o mensageiro, é a mensagem que deve ser, né, o principal ali, e lógico, Cristo que deve ser visto nessa mensagem. Então o mensageiro tem que ser o mais discreto possível, no seu vestuário inclusive, nem para um extremo nem para outro extremo, nem se deve se vestir mal, com roupas sujas, amassadas, né? Você pode ser humilde no sentido de não ter dinheiro para comprar boas roupas, mas que elas sejam passadinhas. O sapato, por exemplo, não precisa ser assim um cromo alemão, não precisa ser um negócio assim sofisticado, mas que seja bem engraxado, limpo, né? Os lenço, a gente usa lenço? Não usa? Os pregadores ainda estão usando lenço? Eu tenho um lenço aqui, ó. Pronto. Opa, esse é milagroso, hein? O lenço, esse aqui. Esse é milagre. Então, O sapato tem que ser o principal. o lenço aqui, irmão. Esse é o lenço de pau. Vou tirar fazer uma mágica aí. O lenço, irmão, tem que ser limpo, tá certo? Também, viu? Limpo também. Amado, por favor, não faça isso aqui no púlpito, ó. Olha a imagem, né? Já pensou eu gripado, usar o lenço para me limpar e depois enxugar? São coisas simples, né? Então, o vestuário, isso conta, discreto, uma pessoa simples. Falando em vestuário, eu vou chamar a atenção aqui para uma coisa que é importante. Por exemplo, se você for pregar na minha igreja, não vá de terno e gravata. Você vai se sentir um estranho no ninho. Ninguém usa terno e gravata lá. Terno muito difícil, gravata muito menos. Então, pessoas têm esse jeito informal que eu tenho aqui. A minha comunidade de fé é assim que a gente vive lá, tá certo? Então, o pregador que for pregar, ele precisa identificar isso para que ele não... Nós não somos maiores do que a comunidade onde nós vamos pregar. Eu vou nas assembleionas, nas igrejas assim mais formal e tal,
Eu não gosto, sinceramente eu não gosto, mas eu ponho lá meu terninho, minha gravata, tem lá 2 ternos, um preto e um cinza. É porque eu preciso, um preto e um cinza. Um preto e um cinza, irmão. Tá? O homem é assim, um preto e um cinza, sapato. da palavra, né? Hã? É necessário que diminua aí. A gente precisa, a gente precisa comunicar. Então, se ali existe uma formalidade, eu vou. É lógico, tem igrejas que eu tenho a liberdade, eu, André, tenho a liberdade, que embora seja assim, eu tenho a liberdade de chegar lá sem gravata. O povo me conhece, sabe que eu não gosto, o pastor que me convida já sabe, ninguém se importa. Então lá vai eu lá muitas vezes, né, para disfarçar só com terno, irmão. A calça parece social, mas não é, preta, mas é sarja. O sapato ainda coloca um social, mas meio disfarçado, naquele João Batista. Entendeu? Ainda coloco a camisa social, mas não ponho gravata, então eu vou meio disfarçado, só para não escandalizar muito. Também não vou chegar lá, né, como eu, na minha comunidade, eu pregaria aqui, dessa forma aqui, tranquilo, uma camiseta, inclusive polo, de boa. Mas o que acontece? Eu tenho liberdade, eu conheço o local, o ambiente, então eu vou lá, eu sei que não tem problema, né? Agora, se eu sei que lá isso vai ser um impeditivo, isso vai chamar a atenção de uma maneira inclusive negativa, para que eles recebam a palavra, eu faço o quê, irmão? Põe lá minha gravata, não tem problema, né? Minha barba dificilmente eu vou fazer. Aí não. Por quê, amados? Também a gente precisa preservar a originalidade nossa. Tá certo? Também eu não vou me transfigurar para ir no local. Porque quem me convida tem que saber também que eu sou assim. Eu também não vou ficar representando, né? Agora tem essas questões e a gente ainda tem uma flexibilidade. Eu só estou dizendo que a gente precisa ter uma sensibilidade para identificar o nosso público. É isso que eu estou querendo dizer. Então, vestuário conta demais, postura conta demais. Irmão, evitar caguete, né? Na fala, por exemplo, a gente fala depois de uma frase, né? Depois de cada frase falar aleluia, glória a Deus, não é, irmão? Então, eu conheço um pregador, que depois de cada fala dele fala, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então, não há uma necessidade nisso. Posso ver um aleluia? Isso são caguetes. Nossa, meu irmão, você me lembrou de um negócio que me agonia demais. O povo de glória a Deus tem. Que é um pregador que ele fala alguma coisa, não é que ele fala, ele pede para que as pessoas repitam. Isso é chato, irmão, isso é incômodo, isso é desnecessário. Você pode querer dar ênfase em alguma coisa e pedir para que a pessoa repita, como até questão didática, né, pedagógica, não tem problema, uma vez. É aquilo que você quis enfatizar. Mas se a pessoa vai repetindo o que eu falo, para que eu estou falando? Não é? Vira para o seu irmão e profetiza. Não sei o que tem. Essas falas, isso são jargões. A gente deve evitar os jargões, os clichês. Tá certo? A gente deve evitar essas coisas inúteis, fúteis, vazias, que não tem sentido, amados. Né? São chatas. Chato, não é chato? Toda hora o pregador fala isso, fala aquilo outro. Pô, meu amado, isso é desnecessário, isso é inútil na comunicação. Isso não leva ninguém a nada, tá certo? Então, são detalhes que a gente percebe que elas percam esse tempo ainda, inclusive, que eu estou gastando meu tempo para repetir alguma coisa que é desnecessária. O tempo é algo fundamental, não é? Para a gente desenvolver, precioso demais para a gente gastar em coisas fúteis. Então, o tempo, a gente tem que aproveitar ao máximo uma mensagem na pregação. Falando de tempo, respeite o tempo. Passar 2, 3 minutos, 5 minutos é uma tolerância razoável, não tem problema, né? Até mesmo que a gente quer concluir lá o discurso, de repente 5 minutos a mais, não tem problema. Quando você falar assim, eu vou acabar, acabe de fato. Já estou acabando, vou acabar. Mais 5 minutos. Para mim não deveria. Se é 5 minutos, irmãos, que você falou, mais 5 minutos, é mais 5 minutos. Tá certo? Se você falou assim, eu vou acabar, acabe a mensagem. Não deu para concluir, irmão, porque você se enrolou, não conseguiu desenvolver para levar a conclusão, sinto muito, fica para a próxima. Fica para a próxima, não queira, não, eu vou concluir, preciso concluir, eu tenho que entregar tudo que Deus me deu. E não ponha Deus no meio do negócio, por favor. O espírito de profeta está sujeito ao profeta. Deus não tem nada a ver com as nossas inabilidades.
Deus não tem nada a ver com a nossa incapacidade de concluir o sermão. Não ponha Deus no meio, pelo amor de Deus. E às vezes esse tempo tomar tanto tempo assim, a igreja fica dispersa. Claro. Aí você percebe que já está sendo, a igreja está fadigada. Só ele que não percebe que ele está cansado. O pessoal está indo embora e ele vai suando um pouco. Eu senti um desabafo, assim, né? Aquela turminha ali. Aquela coisa dele. O pessoal está indo embora e está suando um pouco. Isso, Então, não é assim, amado. Depois um dia de trabalho, aí você chega, aquela coisa, sabe? Não, aí começa. Aí vai falando de um, vai apresentando falando de um. Aí você vê que a igreja está cansada, o povo está disperso. Exato. E o pregador não atentou para isso. Ele acha que ele está descansado, né? E foi lá, não bem. Então, Mas tem muitos aí que precisam sentar para aprender mesmo. Isso aí não sente para aprender. Eu fui pregar numa cidade chamada Macatuba, ali depois de Barra Bonita, no Igaraçu do Tietê, onde nasce o Tietê lá. E é uma região, plantação de cana, que tem ali é cana, é um mundo de cana. Você atravessa Canavial sem estrada, é cidade que é plantação de cana toda a cidade, é um negócio impressionante. Você anda quilômetros e quilômetros dentro de canaviais. Eu fiquei impressionado. Então os irmãos, a maioria trabalha cortando cana. Meu amado, é um negócio terrível, né? Acredito eu que seja mais cansativo até que construção civil. Acredito eu. Cortar cana não é um negócio, é complicado. E aí foi uma festividade que teve lá sexta noite, sábado, domingo e tal. Eu cheguei na abertura, né? Eu cheguei na hora da mensagem, mas porque teve uma complicação no translado, né? Essa questão, é convidado para pregar, chega no horário do culto, né? Não queira ser a pessoa de destaque que entra no meio. Há imprevistos e tal, a gente se atrasa por um motivo ou outro, mas não seja essa pessoa que... Porque os pregadores, infelizmente, alguns chegam depois do culto começar porque ele quer aparecer, andar na passarela e tal. E aí o que acontece? O pastor disse para mim, André, se você pregar aqui até 10 da noite, o povo não vai sair daqui. O povo vai te ouvir até o último momento. Eles têm sede pela palavra de Deus. Só que eles são cortadores de cana, irmão. Hoje é sexta-feira. Foi o pastor, pode ficar em paz. O horário, qual que é o horário? Sai do tempo, né? Ele falou, não, irmão, você tem a liberdade para pregar. Eu falei, não, mas eu quero saber qual é o horário que acaba esse culto, oficialmente, me fale. Porque o horário que o senhor me der, eu vou pregar. Me deu até um tempo muito bom, e eu não passei do horário. Então a gente precisa considerar essas questões, né? Que a gente precisa respeitar, irmãos. Esse negócio de que, quando Deus quer falar, fala, não ponha Deus no meio. Eu já vi uns argumentos daquela questão, daquela passagem que Paulo está pregando muitas horas, né? O irmão chega a cair na janela, né? De sono aí para refutar, né? Mas aqui na Bíblia, Paulo pegou não sei quantas horas aqui em seguida, aqui ninguém saiu. Se sair é porque não gosta da palavra. Meu Deus, Aí caiu da janela. Caiu da janela dele, caiu da janela para ressuscitou. Então, amados, a gente precisa ter coerência, bom senso, ética, né? Tudo isso cabe muito bem, muito bem-vindo na pessoa que comunica o Evangelho. Nós precisamos levar em consideração essas questões. Falando em pregar e tal, e se estender, e também essa questão de nós, quando falarmos alguma coisa, a gente tem que cumprir aquilo. Então, vai acabar, acabe de fato, conclua a mensagem. Tem uma mensagem que tenha começo, tenha meio, tenha fim, que tenha objetivo, não é? A gente precisa saber... falando, isso que eu estava tentando buscar aqui na memória, porque eu vou falando, vem um bocado de coisa na cabeça, e como é uma aula introdutória, então eu falei, bom, deixa eu falar dos pontos, depois eu organizo melhor, né? Quando o pregador chega, dependendo da igreja, tem lá o púlpito, né? A maioria das igrejas, né? Tem um púlpito, então o povo senta naquela tribuna e tal, e aí chega o cara atrasado, o pregador e tal, ele quer cumprimentar os 382 obreiros que tem ali, irmão. Então, tem lá o lugar designado para você, vá naquele lugar, cumprimente da esquerda e da direita, sente e fica lá. Não chame a atenção. Se chegamos atrasados, a gente tem que ser o mais discreto possível. Com certeza. Então essa é a recomendação que se faz, né? Chegue o mais discreto possível. Vamos lá, Senhor, te abençoe e tal. Fica ali sossegado. Não queira cumprimentar todo mundo, atrapalha o culto.
é aquela, né, coisa feia, esteticamente falando, feia. O cara chega e quer aparecer. Não, a gente precisa ser o mais discreto possível. O pregador faz isso? Eu já vi pregador. Meu Deus. Então, Esse pregador amoroso. sim, tá. A gente vai falar de tipos de pregadores, né? Então, tipos de pregadores. Amoroso, do amor. Um deles é esse exagerado, esse que de fato faz aquilo que é muito, visualmente é muito feio, chama atenção, simpático demais, bruto demais, tudo que é demais, irmãos, é ruim. É preciso ter uma serenidade, equilíbrio. A pessoa tem que ser discreta em todos os sentidos, seja no seu falar, seja no seu vestir, seja no seu se comportar, seja no gesticular. O Antônio falou aqui um negócio muito interessante no sábado aqui, que o gesticular ele quer dizer muita coisa, né? Então a gente fala assim, você está destinado ao céu, vai escapar do inferno. Então o gesto fala, e o gesto tem que condizer com a fala, né? Se eu vou falar de amor com a cara enrugada, com a cara sisuda, irmãos, é incompatível com a mensagem. Falar de tristeza sorrindo, de aquilo que é trágico com ar de sorriso, né? Tem que ter cuidado com a ironia. Então, assim, diga lá. 2 temas, uma mensagem numa pregação só, nem pensar, né? 2 temas. Falar de dois assuntos Isso, distintos na mesma mensagem. Rapaz, falar de um já é um desafio. Né? Se colocar mais de um, nossa, eu acho que vai ser um negócio muito complicado. Então, se eu vou falar de céu, é de céu. Se é de inferno, é de inferno. Se eu vou falar de uma forma doutrinária, é daquela doutrina. Né? Não queira misturar, fazer essa salada, onde se falou tudo, mas não se entendeu nada. Onde você falou de tantas coisas, mas não se explicou nada. Onde a pessoa ouviu muita coisa, mas ela não foi com uma mensagem específica para a sua vida, inclusive, para casa. Isso que você está falando está naquele livro, o Antigo Testamento, inclusive. Como pregar no Antigo Testamento? Aquele que foi sugerido. Então, está falando, que às vezes a pessoa está lá, está falando de Esdras, tal, tudo, de repente põe Jesus no meio. Não está dizendo que você vai falar Jesus, tem que falar só de Jesus. Não, mas eu até recomendo que tua mensagem Jesus viu? Isso é o livro daquele livro. Tem aquelas mensagens também, professor, Não, mas que fala de José, tem que falar de José. o pregador ele começa a falar, não, Deus me deu uma palavra, dá o tempo. Sim. De repente ele começa a pregar e de repente ele fala assim, eu não sei porque Deus está mudando aqui. Já não está mudando aqui, está me levando para outro lado. Eu nem sei por que eu estou falando isso, né? Que Deus confuso é este, não é? Exato. Dá a impressão que é um Deus confuso. Ele te mandou falar uma coisa, Exato. e no meio do caminho ele falou assim, não, agora já não mais. Então, Na verdade, amados, olha só, isso demonstra, na verdade, que nem o mensageiro sabe do que ele vai falar, ele mesmo está numa confusão. Olha que coisa ruim que a gente está transmitindo para a pessoa, quer dizer, nem eu sei o que eu estou falando direito aqui, né? Eu estou todo desgovernado aqui. Se Deus me salva na mensagem. E aliás, pôr Deus no meio é um negócio que eu não recomendo. Agora, Jesus no meio eu sempre recomendo. Porque na verdade, amados, quando eu estou dizendo assim, quando eu digo assim, pôr Jesus no meio, é que toda mensagem bíblica ela deve convergir para Cristo. Ela deve apontar a Cristo. Então, falar de José, sim, mas não fique só no José. Falo tudo sobre José. Onde ele nasceu, a idade que ele tinha, o que aconteceu na sua vida, os sonhos que ele teve e tal. Tudo bem, você está trazendo um relato sobre a vida de José, mas tem que apontar para Cristo de alguma maneira. Toda mensagem bíblica deve, irmãos, apontar para o Cristo. Toda mensagem bíblica deve ter Jesus como base disto. Toda mensagem bíblica deve levar a pessoa, o ouvinte, ou a aceitar Jesus, ou santificar sua vida em Jesus, ou basear-se sua vida em Jesus, ou comportar-se como Jesus se comportava. Ou seja, nós devemos ser levados na mensagem, na última instância dessa mensagem, a Cristo. Então, essa é a questão. Mas a gente falar da vida de um, falar da vida do outro, e não apontar para Cristo, então a gente está sendo ineficaz na mensagem bíblica, que a mensagem bíblica, a sua proposta última é levar esse homem a ter contato com Cristo, a ser edificado em Cristo, a enxergar Cristo. Quem deve aparecer na mensagem? Cristo. O pregador deve ser o menos.
o menos que se destaca ali, ou aquele que some ali. Lembra de João Batista? Importa que ele cresça, que eu diminua. Então, apontar o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. Agora ficou mais fácil. Agora fala que foi o professor André que falou isso. Aí, ó, me põe no meio. Não põe nem Deus no meio, nem eu no meio. O vice-presidente lá do Brás, onde o Mário e a Marilei tem, né? Eu me lembro até hoje, eu estava na igreja, era um tipo de jogo do Brasil, assim, né? E o irmão pegou o microfone, o vice-presidente, irmão. Sim. O senhor, não lembro o nome dele. Ele falou assim, não, esses irmãos que gostam de futebol, e falou, olha, nós temos que melhorar. Aí falou, né, contra o futebol. Aí ele fala assim, se fosse uma luta de boxe, eu assisto, ele falando, eu assisto uma luta de boxe, sai um pouquinho de sangue, mas é uma luta. Deixa eu extrair dessa. É uma opinião pessoal. Então, Isso. ficou assim. Me permita, irmão Antônio, pegar esse exemplo seu aí. Presidente. Isso, porque púlpito, irmãos, não é lugar de desabafo. Não é lugar de você omitir suas opiniões pessoais. Há exceções, mas não é uma regra, tá certo? O púlpito não é a mensagem, nós não temos direito. Inclusive, o púlpito não é um lugar, não é palanque eleitoral, que é esse período aqui, infelizmente, né? A igreja abre espaço, entendo eu, de uma forma indevida, tá certo? Para esse tipo de discurso. Então, o púlpito não é lugar de desabafo, não é lugar de indireta, não é lugar de omitir opiniões pessoais, preferências pessoais. Nós devemos transmitir o texto bíblico, a palavra de Deus, tá certo? Há exceções nas questões pessoais, quando são exceções mesmo, mas é aquilo que é coerente, aquilo que é específico mesmo. Então, o púlpito é lugar de você transmitir a mensagem divina, pregar o evangelho, transmitir a palavra de Deus, tentar ao máximo ser neutro. É impossível isso, é impossível, mas tentar ao máximo você não omitir suas opiniões pessoais, suas preferências, seus gostos, não é? Querer fazer com que as pessoas, você pegar a mensagem e colocar nela um conteúdo que na verdade seja uma preferência sua, levar as pessoas a acreditar naquilo que você acredita, fazer com que as pessoas queiram ser aquilo que você é e você entende. Não, amados, expor a Bíblia Sagrada, pregar a palavra dessa maneira que a gente está falando, respeitando essas regras, né? O pregador, ele deve ser a pessoa que deve ser esquecida na mensagem. Infelizmente hoje a gente vê o inverso. O que é lembrado, irmão, na mensagem? O mensageiro, não é? As pessoas inclusive falam, o que lembra? Do pregador. Quem é o nome destacado nas mensagens? O pregador, a fama do pregador, não é? A eloquência do pregador, a sabedoria do pregador, a erudição do pregador. Tudo isso se destaca mais do que a própria mensagem. Isso é muito errado, mas é errado demais, irmão. O que deve ser destacado lá é Cristo. Cristo tem que aparecer. A mensagem do Evangelho tem que ser aquilo que fica na memória das pessoas, não é? Você levar as pessoas a ser seguidor de Cristo, não sim. Do homem. E o mensageiro então deve levar em conta esses pontos aqui, outros mais que nós vamos, prático mesmo, coisa prática, não é muita coisa teórica no que a gente vai abordar nessa matéria, que é prático. A gente está falando daquilo que é relação, é comunicação, é visual, né? Aquilo que a gente vai falar de outras coisas, por exemplo, a aparência pessoal, como a gente falou, mas não detalhou, conta muito. Cabelos penteados, barba feita. Barba feita não quer dizer sem barba. Barba feita. Quer dizer que a barba está feita. A interpretação da palavra? Ué, porque cabelo cortado é sem cabelo? Não, cabelo cortado, penteado, né? Dentes escovados. Você já pegaram o microfone? E de Quando boné? você pegou o microfone assim... E boné? Pode pegar de boné? Veja bem, calma aí. Nós vamos chegar lá. Deixa para a semana que vem que eu preciso me preparar para me defender. A gente passou de uma grande igreja que prega de chapéu. Depende. Se for a característica e identidade, não tem problema. Qual é o problema? Se eles se comportam assim, eu não vejo problema, pessoalmente não vejo problema, porque se é a comunidade, se eles usam boné, não tem problema. O judeu não prega kippah? Então,
Então, assim, é uma questão mais cultural, uma questão comportamental do grupo social. Essa é a questão. Às vezes nós temos preferência, para nós parece estranho, mas é para nós. Eu, quando chego na casa de alguém, se eu tiver com meu boneco, com a chuva ou sol, eu tiro. Né? Sim, é um Na igreja, costume. quando eu era católico, eu. Mas é um costume. Mas quer dizer que é desrespeito? Depende. Agora, se eu identifico que numa casa, por exemplo, ou quando a gente vai orar, de repente, se eu sei que ali existe essa tradição, que existe pessoas que dão valor a isso, irmãos, eu vou fazer isso aqui. Vamos orar. Para mim, pessoalmente, com boné, sem boné, a oração, isso aqui não diz respeito. Mas eu preciso levar em conta o ambiente, as pessoas, não posso escandalizar as pessoas. A gente precisa ter a sensibilidade de identificar o meio que a gente está. Então, por exemplo, se o pastor lá, ele prega de boné, é a identidade da igreja dele. Ninguém vai se escandalizar com aquilo, possivelmente. Eu acho, pessoalmente, que um pastor, o pregador, ele deve ter um cuidado maior, né? O pregador deve ter um cuidado maior. Por mais que ele seja informal, mas é preciso ter um equilíbrio, um limite para as coisas. Irmãos, o que conta? Bom senso. Conta demais, bom senso conta. Então, assim, a Bíblia não fala, até mesmo algumas regras de hermenêutica não vai entrar até o que se deve fazer exatamente, em que dimensão, em que proporção se deve fazer certas coisas. Entra bom senso. Bom senso conta nessas horas, e muito. Então, é claro, irmãos, por mais que eu seja informal, eu não vou de bermuda pregar o Evangelho. Numa igreja, dentro da igreja, é complicado. Agora, se eu estou num retiro espiritual, se eu fui lá com os jovens, passar 3 dias, numa fazenda, num sítio, sei lá onde, eu não vou estar de terno e gravata, pode ter certeza. E dificilmente eu vou estar de calça. Só para mostrar para vocês que há essa flexibilidade, cada ambiente pede então um comportamento, uma sensibilidade e um bom senso. Então essas coisas que vão contar e a gente precisa ter sensibilidade para isso. Só para o dente escovado, só para Pode. Sabe por quê, irmão? É inevitável quando a gente fala, você espere saliva. É inevitável. Não é? Por mais que você fale manso, equilibrado, um tom, mas você espere saliva. Amado, aquela cúpulazinha do microfone, tá certo? Nossa, aquela espuminha então é pior ainda, a unção é maior ainda com aquela espuminha. Então você pega aquilo, irmão, meu Deus do céu, né? Que coisa terrível. Então a gente identifica que os irmãos ali não escovam os dentes. Coisa de higiene, coisa básica, mas é isso mesmo que a gente está discutindo aqui. Aquilo que é prático. Então você vai lidar com aquele trem. Aliás, irmãos, o microfone tem uma regra muito interessante, nem muito perto nem muito longe, né? Coitado do sonoplasta, coitado não sabe o que faz, porque às vezes o cara está com o microfone assim, o microfone lá embaixo e falando. Você está usando o microfone, use de uma forma correta, no máximo 2 dedos, no máximo, o limite máximo, o extremo, no máximo de uma forma próxima, né? 2 dedos, no distante o máximo 5 dedos, tá certo? Aqui, ó. Opa, você segura aqui, ele está aqui, né? Seria o mínimo e o máximo. Isso, o mínimo também não vai conformar, né? Cantar igual o Renato, falar igual o Renato Russo. Não sei se vocês já perceberam o Renato Russo, né? Ele colocar o microfone aqui, e outros cantores fazem isso, não, amado. Tem uma captação, ele tem a capacidade de captar a sua voz, tá certo? De uma certa distância. Tá? Não precisa fazer daquele negócio um pirulito, pelo amor de Deus. Distância correta. Razoável. É mínimo e máximo, né? Mínimo mais próximo. O bom pregador, o professor, tem que chegar e falar, aumenta o retorno. Essa frase, ele tem que pedir retorno. Sim. Ele precisa escutar a sua voz, né? Precisa escutar a sua voz. Então é bom que escute a voz. É importante isso para quem prega, escuta a sua voz. Quem prega de uma forma lúcida, racional e pensando no que está pregando, que é uma coisa que a gente tem que fazer, esse exercício. Enquanto prego, eu preciso pensar no que eu prego. E aí, se eu prego, irmão, de uma velocidade muito grande nas palavras, não dá tempo de eu refletir naquilo. E é possível que eu fale um monte de besteira e, inclusive, pronuncie palavras erradas e nem perceba, porque a velocidade é tão grande das palavras que eu coloco que eu nem consigo refletir. Olha só, as palavras, entre aspas, é mais rápida do que o pensamento. Não é, isso é impossível. Mas assim, no espaço de reflexão, eu não reflito. Inclusive eu me pego às vezes, e até alunos às vezes falam, André, aliás, acho que foi até o Davi um dia que falou, você falou tal palavra, né? Depois que você assistiu, eu falei, rapaz, eu nem percebi, olha,
Aí eu fui assistir depois, eu falei, olha só, eu falei algo errado mesmo. Porque às vezes isso acontece. A gente vai. A gente pensa e fala outra coisa. Isso, a gente vai não é errado, tá, irmão? Se eu fosse falar mais refinado, por isso nós vamos, né? Mas então tem essas. Nós precisamos conhecer, inclusive, o falar bonito e o difícil são coisas distintas. O falar correto não é falar nem bonito nem difícil, é correto. Né? Então tem essa questão também, mas a gente entra em outra oportunidade, esse detalhe que já está encerrando, e eu falei do horário, que tem que respeitar o horário. E eu estou dentro do horário, estou não, meu Deus do céu. Entrega tudo que Deus tem feito entregado. Olha, irmão, eu tinha tanta coisa aqui que eu vou levar para casa, o preço a pagar.